Boa tarde. Hoje nós faremos o exercício 204. Esse é o quarto vídeo da disciplina de Pesquisa Operacional 2 do curso de Engenharia e Produção da Universidade Federal de Uberlândia. O meu nome é Jorge e nós vamos ver como fazer o exercício 204. O exercício 204 está no módulo da disciplina, na pasta de aulas, a aula 01. Aqui está o exercício, ele está na página 11. Uma cadeia de lojas deseja planejar a sua política de compras de um determinado material para um período de 6 meses. O consumo diário previsto para os 6 meses é apresentado na tabela a seguir. Então a gente vai ter, no mês 1, ele vai consumir 2 toneladas por dia, ou seja, no total do mês, se a gente considerar um mês de 30 dias, ele vai consumir 60 toneladas. Mensalmente é feito um pedido de material à fábrica que faz a entrega no início do primeiro dia de cada mês, e esse material é estocado. No início de cada dia, um caminhão vai passar pelo estoque, apanhar a quantidade a ser consumida naquele dia e faz distribuição pelas diversas lojas. Os custos de estocagem são de 200 por tonelada e por dia, e são calculados levando-se em conta a quantidade estocada durante o dia. A capacidade de estocagem é de 150 toneladas. O custo do material varia de mês para mês, conforme a seguinte tabela. Então, no primeiro mês, o custo por tonelada é de 90 mil. No segundo mês, o custo é de 80 mil, e assim por diante. O exercício pede para determinar a política de compras de modo a minimizar o custo de estocagem de compra do material considerando o mês de 30 dias. Sugestão do exercício. XJ, para ser a variação, é a quantidade adquirida no início do mês J, com J variando de 1 até 6. YTJ é a quantidade em estoque no dia T, com T variando de 1 até 30, do mês J, com J variando de 1 até 6. E o exercício também sugere duas restrições. YT1, ou seja, a quantidade de estoque no dia T do mês 1, é igual à quantidade adquirida no início do mês 1, que é o X1, menos o consumo do mês 1, consumo do mês 1 é 2, vezes T, onde T é o número de dias, para todo T variando de 1 até 30. Ou seja, o que essa questão desenha para a gente? No primeiro mês, quando que eu vou ter de estoque num dia T qualquer? Por exemplo, vamos supor T igual a 2. No dia T igual a 2, eu vou ter a quantidade que eu comprei de matéria-prima. No caso, por exemplo, comprei 60 toneladas para o mês 1. Menos o consumo dele vezes o número de dias que passou. O consumo é de 2. Como a gente passou 2 dias, então seria 2 vezes o T, que vai dar o consumo que você teve. Por exemplo, se a gente for pegar aqui, ó, Y1, ou seja, quantidade de estoque no dia 1 do mês 1 é igual à quantidade que eu comprei X1. Suponha que como o mês tem consumo de 2 toneladas por dia, eu tenha comprado 60. Então no lugar do X1 vou colocar 60. Menos o consumo do mês 1, que é 2. Vezes o T. No caso aqui do primeiro é 1. Então o estoque no dia Y11 vai ser quanto? 60 menos 2 vezes 1, que vai dar 58. Se a gente fosse colocar Y21, vai ser igual os mesmos 60 que eu comprei, menos 2 vezes, agora o T é igual a 2, e isso vai dar 56. Y31 vai ser igual a 60, menos 2 vezes 3, que é igual a 54. É isso que a nossa primeira restrição está falando. A segunda restrição que ele sugere é o que? YTJ, ou seja, a quantidade de estoque no dia T do mês J, vai ser igual a XJ mais Y de 30, J menos 1, menos consumo de I vezes T. Para todo T variando de 1 até 30 e para todo J variando de 2 até 6.
Então observe que essa restrição ela exclui o mês J igual a 1. Essa parte de consumo é igual e essa parte do X1 com o XJ é igual. O que muda é esse Y30J-1. O que ele significa? É a quantidade de estoque no dia 30 do mês anterior, do mês J-1. Então, se a gente tiver no mês 2, o mês anterior é o mês 1. Por quê? O que acontece? Se você chega no final do mês, você tem um certo estoque no final do mês, ele vai ser acumulado com o que você comprar. Então, vamos supor, por exemplo, no exemplo hipotético, que a gente chegue no final do mês 2, no final do mês 1, que seria o 31, com o estoque ainda remanescente no mês anterior, por exemplo, de 10 toneladas. Então, quando a gente for calcular o estoque no dia 1 do mês 2, que é o Y12, vai ser igual ao quê? A quantidade que você comprar no mês 2, menos o consumo do 2, vezes o T. Tá? Vamos supor que no mês 2 a gente comprou 90 toneladas, por exemplo. Então aqui no mês 2, 90. O consumo do mês 2 é de 3. Então aqui no lugar de consumo 2 fica 3. E como o T aqui no primeiro caso é igual a 1, ele vai ficar 1. Isso aqui vai dar 87. Da mesma forma, no dia 2 do mês 2, vai ser igual... É 90 mais o Y30J-1. Então aqui é mais 10, menos 3 vezes 1, que vai dar 97. No dia 2 do mês 2, a gente vai ter os 90 que eu comprei no mês 2, mais o que sobrou de estoque do mês anterior, menos 3 vezes 2. E isso daqui vai dar 90 mais 10, que é 100. 3 vezes 2 dá 6. 100 menos 6, 94. Repetindo para o terceiro dia. Terceiro dia do mês 2 é os 90 que eu comprei, mais 10 que eu tinha de estoque, menos 3 vezes 3, que é igual a 91. E são essas duas restrições que o exercício tirou como sugestão para a gente. Tá? Então, para a gente completar esse modelo, a gente teria que colocar as demais restrições do modelo que vão ser necessárias. Como a gente já definiu a variável de decisão, vou começar pela função objetivo. A função objetivo vai ser dado o quê? Pelo nosso custo de compra, por exemplo. A quantidade de compra é XJ. Então, a gente teria que colocar o quê? Como a gente está falando em custo, é minimizar. Minimizar. Vocês podem vir aqui na inserir, menu inserir, objeto, fórmula. E aí você tem o operador de fórmulas aqui para colocar. Então, por exemplo, se eu coloco aqui minimizar, tá? Eu quero colocar um somatório, eu posso procurar onde que está a função do somatório, né? Ela está aqui embaixo. Está no menu operadores, somatório. Eu vou escolher esse daqui e coloca somatório de... Aí ele pede qual é o número inicial. No caso aqui, como a gente está falando de J para cento mês, vou colocar de J igual a 1 até o último mês, que vai ser 6. E aqui eu vou colocar CJ, XJ. Então, se você for procurando aqui, você vai achar todas as funções que a gente utiliza. Tá? Entretanto, com o tempo, fica sendo mais fácil assim me digitar o que você quer fazer, que é o que eu acabo preferindo fazer por ser mais rápido. Mas além do custo de compra, aqui nessa função objetivo, a gente vai ter o quê? Vamos ter o custo de estoque. Qual que é o nosso custo de estoque? Ele colocou. O custo de estoque é 200 toneladas e por dia. Tá? Então, a gente vai colocar aqui mais um somatório para todos os nossos dias, né? Então, de T igual a 1 até
30, somatório de I igual a 1 até 6, de 200 vezes o YTJ. E está escrito aqui a nossa função objetiva. Tá. Vou dar um new line, ele vai abrir uma linha aqui para baixo. E aí a gente coloca as nossas restrições. Tá? Essas duas restrições que estão aqui, como o modelo só sugeriu no exercício, eu vou usar elas nele também. Eu clico duas vezes nele no exercício, ele vai abrir a forma de adição, posso copiar e posso colar aqui. Tá? E o new line para abrir outra linha. Então a gente já tem a função objetivo e as duas restrições que o modelo sugeriu. Ah, isso já resolve o nosso problema? Não. Por quê? A gente tem uma questão de demanda. Qual é a demanda máxima que a gente tem? Se a gente está considerando o mês de 30 dias, a gente vai ter 2 vezes 30, né? Que é aqui em relação ao primeiro mês. Deixa eu só colocar aqui para a gente poder somar. A gente vai ter, na demanda do primeiro mês, é igual 2 vezes 30. Segundo mês, 3 vezes 30. Mais terceiro mês, 3 vezes 30. Mais quarto mês, 4 vezes 30. Mais quinto mês, 5 vezes 30. Mais sexto mês, 6 vezes 30. Desculpa. 6 vezes 30 não, né? É 3 que eu consumo. Tá? Então ficou 2, 3, 3, 4, 5 e 3. 2 vezes 30 vai dar 60, mais 90, mais 90, mais 120, mais 150, mais 90. Somando isso aqui, a gente vai ter 600 de demanda ao todo. Então isso daqui também vai entrar como uma restrição. Vou vir aqui e vou colocar somatório de J igual a 1 até 6 do x J tem que ser igual a 600. Então tudo que eu comprar, eu tenho que comprar os 600, que é a minha demanda. Agora a gente já tem uma restrição colocando os custos. Aliás, a gente já tem a função objetiva colocando os custos de estoque e o custo de compra. A gente já tem uma restrição de demanda e as duas restrições para controlar estoque sugeridas pelo problema. O que está faltando? Falta a gente colocar o nosso limitante de estoque máximo. Porque no exercício ele falou que a gente poderia estocar no máximo 150 toneladas. Como que controla estoque é o YTJ, a gente vai colocar o limite para o YTJ. Eu vou proibir o YTJ ter um estoque negativo, vou colocar aqui 0. Tem que ser menor ou igual, né, que YTJ, que é menor ou igual que 150. Isso daqui tem que ser para quê? Para todo T, né, variando de 1 até 30, e para todo J variando de 1 até 6. Copiar aqui de cima fica mais fácil para não ter que ficar escrevendo de novo. Feito isso daqui, o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar a nossa próxima restrição.
que está faltando no nosso modelo? A gente já tem restrição com as capacidades mínima e máxima do y, mas a gente não colocou agora as capacidades mínimas e máximas do x. Então vamos ter que colocar isso. O x não tem um limite máximo de compra. É lógico que ele vai estar limitando que a somatória não vai passar de 600. Mas pode a gente colocar o quê? Um limite inferior, para que o x nunca fique negativo. Então eu vou colocar aqui xj tem que ser maior ou igual que 0 para todo j de 1 até 6. Agora, falta a questão da restrição da dimensão dele. O que acontece? Os nossos dados aqui, quando a gente está tratando de toneladas, eu vou considerar ele como sendo reais. Porque seria possível você adquirir, por exemplo, meia tonelada. Se o exercício tivesse colocado que existe um lote mínimo de compra que tem que ser múltiplo de 1 tonelada, então você poderia tratar eles como inteiros. Eu vou tratar aqui no caso do exercício como reais. Então é só eu colocar aqui xj pertence aos reais, tá? Isso para todo j de 1 até 6. O YTJ, como ele é a quantidade de estoque, eu também vou colocar ele dentro dos reais. E com isso nós temos nosso modelo pronto. Veio do modelo pronto, agora está na hora de a gente implementar esse modelo matemático no Gurobi. Para fazer isso, eu não vou pegar um modelo pronto e explicar, vou fazer isso a partir do zero. O que eu vou fazer vai ser do mesmo jeito que vocês possuem no Moodle. Vocês vão lá no Moodle e peguem os exemplos que já estão lá pronto, que é o 201 ao 203. Deixa eu copiar eles aqui, ó. 201 ao 203. E vou colar aqui numa outra pasta para a gente poder usar. Vou usar aqui a pasta de downloads. Tá? E vou pegar um arquivo Makefile para rodar também. O meu arquivo Makefile, como eu estou rodando de uma pasta diferente da que eu costumo rodar, eu tenho que atualizar ela aqui. Então, em vez de chamar aqui código fonte, eu vou colocar o nome da pasta onde eu estou, que é downloads. Tá? E o exercício vou chamar de Gurobi 204. O Gurobi 204 não está no Moodle da disciplina. Por quê? A ideia é que vocês mesmos façam ele a partir desse vídeo, vocês consigam estar elaborando seu próprio código como sendo seu primeiro código. Agora, se a gente for analisar o problema, a gente tem atualmente quantas variáveis? Duas variáveis são, onde uma delas tem duas dimensões. Então, se a gente olhar nos códigos anteriores, qual que se assemelha mais com isso que a gente quer fazer? Por exemplo, se eu olhar no código do Gurobi 201, a gente vai ver que as variáveis que a gente possui aqui, ela tem uma variável só de uma dimensão. Se eu olhar no Gurobi 202, eu tenho uma variável de uma dimensão. Quando eu olho o Gurobi 203, eu já tenho uma variável de uma dimensão e uma de duas. Por isso que eu vou escolher usar o Gurobi 203 como base. Então a gente vai vir aqui, arquivo, salvar como, vou criar uma cópia dele até para não alterar o que eu já tenho. Colocar aqui e chamar ele de 204. E vou salvar ele. Feito isso, eu vou criar um arquivo de entrada para ele.
Vou deletar essa parte aqui porque eu não vou usar elas por enquanto, né? Se eu precisar depois eu pego. Vou mudar o nome do arquivo de entrada para Gurubi 204. E aí eu preciso colocar os dados de entrada nele. E aí você pode escolher se quer colocar os dados por coluna ou por linha. Fique a seu critério conforme que você achar melhor para utilizar. Os dados que eu vou usar são os mesmos dados de entrada do exercício, que são esses dados que estão aqui. Então o consumo, que vai ser esses consumos aqui, vamos colocar eles, tá? E vou colocar também os custos. Tá? Agora essa questão, se você arrumar os dados da forma como você preferir tratar eles. Tá? Eu vou tirar o ponto, porque se eu deixar o ponto aqui, na hora que a gente lê com o programa no Gurubi, ele vai entender que esse ponto é uma vírgula, e não é essa a nossa intenção. Podemos deixar ele nessa forma, ou se você preferir, você pode colocar eles todos deitados aqui. Isso não vai fazer diferença no seu arquivo. Vou deixar assim porque fica mais simples. Tá? Mas se vocês quiserem arrumar também, é só fazer aqui, você deleta aqui, né? Você deleta esse pra cá, põe um tab e aí você vai arrumando ele. Tá? Mas vou deixar aqui do jeito que tá, vou ficar nesse padrão mesmo. Vou salvar esse arquivo de entrada e voltar para o Gurubi 204. Esse modelo matemático que eu fiz aqui, eu vou clicar 2 vezes nele, vou pegar esse código que está aqui do LibreOffice, vou copiar e vou colar no lugar do comentário aqui, para já ficar marcado qual que a gente quer. As constantes que a gente vai usar, eu tenho 2 dimensões que estão variando aqui. Uma para o número de dias e outra para o número de meses. Então, eu vou colocar aqui, chamar, por exemplo, de N dias e N meses. O número de dias varia até 30 e o número de meses varia até 6. Os dados que a gente vai ter que ler, que são dados de entrada. Basicamente, no exercício, a gente tem os dados de entrada, que é o consumo e o custo. Consumo e custo. Então, são essas funções que eu vou declarar também no programa. Então, eu vou vir aqui. Como consumo e custo são inteiros, vou declarar como inteiro. Consumo. O consumo vai variar pelo número de meses. E aqui eu vou chamar de custo. Que também vai variar pelo número de meses. A função objetivo, resposta x. O meu resposta x, ele tem uma dimensão só, que é a variável de uma dimensão, variando em meses. O meu resposta y vai ter 2 dimensões, que vai variar em número de dias e depois em número de meses. Função leia, função aqui é uma compra de material, né? Deixa eu ver se tem um nome mais bonito. A cadeia de lojas. De lojas. Ou loja, fica melhor. O programa principal
leia, loja e imprime. Aqui a gente vai ler o arquivo 204, 204, 204. O primeiro for eu vou variar somente em J, que vai ser o número de meses. E aí eu vou ler o primeiro dado que eu coloquei, que, se eu me lembro, era o consumo. Consumo J, que vai a variável que eu declarei aqui como consumo. Depois de ler isso, eu vou copiar. Vamos colar aqui. E aqui eu vou ler agora o custo. Tá. Não tenho mais nada no arquivo de entrada, então não preciso ler mais nada. E está feito o nosso arquivo de entrada aqui. A função da loja agora. Vamos copiar aqui. É aqui onde eu vou colocar o Gurobi. Trocar o nome da função para loja. X possui uma única dimensão, Y possui duas. O nome aqui passa a ser loja. A variável y vai ter duas dimensões. A dimensão interna do y é o t, que a gente chamou de dia. CT. A dimensão interna dele vai ser meses. Contínuos, que é do tipo real. Aqui vai ser J. Meses. Aqui fica Y. TJ. Aqui TJ, TJ. Y. Tá. Valor da função y. Quem vai multiplicar por y no nosso modelo matemático, se a gente voltar e olhar o modelo, é o 200, está multiplicando por ele. Tá aqui ele. Tá? Às vezes fica mais fácil vocês olharem por aqui. Então a gente vai lá e coloca 200 nele. A variável de uma dimensão é o x. X vai variar por número de meses. É do tipo real. Aqui fica J, 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 meses. Fica X, J, X, X, J, J. Quem vai multiplicar o X aqui vai ser o nosso custo J. Então aqui ficou Y. Esqueci de mudar aqui em cima. XJ. A função objetivo agora. A função objetivo é essa função objetivo aqui. Ctrl C. E vou atualizar o comentário para ficar aqui. Em vez de usar esse formato de função objetivo, vou usar aquele outro formato simplificado. Ah, mas eu não lembro como é que era. Volta aqui nos seus Gurobis anteriores, que você pode consultar aí no Muda Disciplina. Por exemplo, Gurobi 201.
E aí você olha como é que era. Ah, aqui ó, lembrei. Então você vem aqui, copia e cola aqui de volta. Isso aqui pode entrar no lugar, que é uma função mais simples de ser usada do que essa que foi por extenso. Se vocês quiserem saber uma explicação melhor como usar, volte nas aulas anteriores, no vídeo do Guru 203 eu explico como essa função funciona. Ou pode vir no horário de atendimento que eu atendo vocês, para vocês tirarem dúvida pessoalmente. Primeira restrição agora. Vamos copiar aqui qual que é. É essa restrição aqui que é a primeira. A restrição não tem o somatório, tem somente o para todo t. Então vou colocar aqui para todo t. T está variando o número de dias. E a gente vai colocar yt1 é igual a x1. Tá? Como não tem o somatório, eu não preciso usar isso daqui. Como só vai ter uma coisa dentro do for, não preciso da chave também. Então aqui vai ficar o quê? Yt. Lembrando que no caso do C, como a gente começa a contagem de 0 e não de 1, o primeiro mês não é o mês 1, e sim o mês 0. Isso aqui tem que ser igual. Como é comparação em C, a gente usa dois sinais de iguais. Um igual só é atribuição. X 0 menos consumo do 0 vezes t. Tá? Agora o que acontece? O nosso t aqui, ele começou a contagem do 0. Mas quando a gente vai multiplicar no modelo matemático, como fosse, por exemplo, no caso do primeiro t, era o dia 1. Então aqui eu tenho que colocar t mais 1. Essa aqui fica sendo a nossa restrição 1. Para a restrição 2, eu vou copiar e vou colar aqui embaixo. Mudo o nome aqui para 2 e vou copiar a minha segunda restrição do meu comentário que está aqui em cima. Essa daqui, ó. Agora a gente tem o que? 2 para todos, 1 para todo t, que já está aqui, e a gente tem que ter um para todo j, com j diferente de 1. Então a gente vai pôr aqui de j. Por j não pegar o primeiro mês, eu vou começar aqui com o número 1, lembrando que 1 é o segundo mês. A restrição nossa vai ser o que? Yt j igual ao x j mais o y 30. Só que lembrando que agora aqui não vai ser 30, vai ser 29. Por quê? Como a gente começa do zero, a gente vai ter 30 menos 1, que o último dia vai variar de 0 até 29. O primeiro dia é o 0, o último dia não é 30, é o 29. E aqui j menos 1.
Então, por exemplo, quando aqui for 1, ele vai olhar o que? O J-1, que é o mês 0, que é o primeiro mês. Menos o consumo em J vezes T. Esse aqui é o R2. Vamos agora para a restrição 3. A restrição 3 está aqui. A restrição 3 agora ela possui um somatório. Tá. Somatório aqui no caso vai ser em J. Então eu não tenho isso para todo. A gente vai somar todos xj e colocar que a restrição 3 tem que ser igual à minha demanda, que a gente somou, que tinha dado 600. Tentem sempre que vocês fizerem o código, manter ele comentado e arrumado. Por quê? Fica mais fácil uma outra pessoa que vai olhar o código para poder corrigir ou até para poder ampliar o código ou modificar ele no futuro. Próxima restrição agora vai ser a restrição 4. Vou lá copiar qual que era a próxima restrição. Já foi essa daqui. Agora é essa restrição aqui, que é o limite superior do estoque, que não pode passar de 150. Então aqui não tem um somatório, é só para todo. Para todo J. E a gente tem um para todo T também. A preguiça sempre é sua amiga. Então copie o que você puder copiar e cole, que isso acaba sendo mais rápido que digitar novamente. Copie aqui o para todo T e o para todo J. Depois disso, a gente vai colocar aqui a nossa restrição. Que a gente tem que ter que o Y T J tem que ser menor ou igual que o 150. Aqui vai ser o nosso R4. A próxima restrição que a gente tem é que o x tem que ser maior ou igual que zero, que ele é real e que o y também é real. Quando você coloca maior ou igual que zero no grupo, você não precisa definir isso. O default, o grupo já considera que ele é maior ou igual que zero sempre. E o real já está aqui definido, o contínuos e o contínuos. Então, acabou as nossas restrições. Aqui eu vou mudar para 204. A saída para a gente exportar aqui vai ser T, 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 e aqui é dias, aqui é J, aqui é meses, aqui fica Y, TJ, Y, TJ,
Aqui o I fica para dias. Resposta X. Em vez de I a gente está usando o J, então vou trocar para J. Se eu deixasse como I vai funcionar? Vai. Entretanto, eu gosto de deixar na mesma letra, mas com uma questão de patronização e de organização. Quando a gente tratou todo X como sendo XJ, agora no final vou manter como sendo XJ. Agora vou imprimir o resultado de saída, né? 204. Chamar o arquivo como 204. 204. Aqui é para a gente imprimir os dados de entrada, até para a gente poder conferir o que realmente foi lido ou não, se houve um erro na leitura, por exemplo. Então, imprimo, por exemplo, aqui consumo J, imprimir N meses, e aqui eu imprimo consumo. Então aqui eu vou conferir na saída se ele realmente vai ter o mesmo consumo do que estava ali na leitura. Custo J e aqui a gente imprime o custo J. Isso daqui eu posso deletar porque eu não tenho nesse código. Aí a gente vai ter um para imprimir o X e o outro para imprimir o Y. Tá? Vou trocar esse daqui para Y. TJ. Aqui fica T. 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 Aqui fica dias. Aqui a gente troca para meses. Aqui fica Y, T. Vou colocar aqui X, J, 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 dias, J, aqui fica X e aqui fica J. Feito isso, salvo e vou lá para o Makefile que eu já tinha arrumado, né? Então não preciso ir de novo. Vamos abrir o terminal aqui e vamos pôr ele para rodar isso. Primeiro eu faço cd downloads para ir até a pasta onde eu estou. Dou o comando make, ele vai compilar. Se eu tiver esquecido de dar alguma coisa errada, ele vai me dar o erro agora. Não deu erro, então provavelmente não devo ter digitado nada errado. Ponto barra programa para rodar. Queria só ampliar um pouco a letra, que é mais fácil vocês enxergarem. Ele deu um erro aqui, uma falha de segmentação. Então seria a gente dar uma olhada para descobrir onde ocorreu a falha de segmentação. Eu acredito que a falha de segmentação deve ter ocorrido no arquivo de saída, na função de imprime. Por quê? Porque ele já tinha até impresso o valor da FO aqui. Olhando aqui visualmente, não estou vendo onde está uma falha de segmentação. Então, para conseguir fazer isso... acabei de achar aqui sem querer. Tá? A falha de segmentação está aqui. Eu teria que ter colocado aqui como meses. Ele imprime FO, mas ele trocou aqui meses. Por quê? Eu estou imprimindo aqui para número de dias, mas número de dias são 30. E a minha resposta X, ela não tem 30 posições de memória, ela só possui 6. Por isso vai dar uma falha de segmentação. Então, vou trocar aqui para N meses. Vou salvar de novo. Compilar novamente.
Agora não houve falha de segmentação e vamos dar uma olhada na nossa resposta da saída. Downloads, a gente tem um modelo e tem a saída. Vamos olhar a saída. A saída está aqui, ó. A gente tem os consumos, você pode ver que é igual ao que está no arquivo de entrada, né? 233.453, 233.453. E os custos, 90, 80, 88, 87, 96, 93. 90, 80, 88, 87, 96, 93. Então aqui deu certo. Tá? E aí a gente tem o Y e o X, que do jeito que está aqui virou uma bagunça total. Não dá para entender nada do que ocorreu. Então a gente precisa organizar esses dados para a gente conseguir entender o que significa esses valores. Tá? Então eu vou voltar no nosso arquivo, no nosso CPP, na função imprime, e vou tentar organizar isso para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Um erro que eu notei aqui pelo arquivo de saída é que note que o X ele tem mais do que 6 dados aqui. Não deveria. Quando a gente vai olhar aqui, ó, eu coloquei aqui N dias. Tem que ser N meses. Tá? Para ter somente 6 meses. Vou colocar os meses do X para ele imprimir antes do Y, mas por uma questão de organização do arquivo de saída. Agora aqui para o Y, eu vou fazer o que? Imprimir no formato de uma matriz. Então eu vou fazer ele saltar algumas linhas, sempre que ele terminar de imprimir uma linha. Vou salvar isso aqui e rodar de novo para ver como que ficou o nosso arquivo de saída. Tá aqui ele. Ficou melhor agora para enxergar. No mês 1 eu comprei 60, no mês 2 153, mês 3 27, depois no mês 4 154, no mês 5 116 e no mês 6 comprei 90. Se a gente for pegar aqui, se eu desse um Enter aqui nessa linha, ele ficaria o quê? Eu tinha 60. Aí eu ficou com 58, 56, 54, 52, 50, vendendo de 2 em 2 até chegar no final. No outro mês eu comprei 153 e ele reduz de 3 em 3. Até que ele chega aqui no final e termina com 63. No mês seguinte eu comprei 27. 63 mais 27 vai dar 90. Menos 3 que a gente vai gastar no primeiro dia, deu os 87 que está aqui. Então eu vou mandar o nosso próprio programa já imprimir uma barra aqui para pular essa linha aqui antes de começar. Então a gente vem aqui no programa e coloca aqui um /n. Então na hora que a gente rodar ele de novo, se quiser rodar, compilar e rodar ao mesmo tempo, você pode colocar make 2e comercial ponto barra programa. Assim o código já vai ser compilado e rodado na sequência. Olhando o arquivo de saída, tá aqui, ó, tudo já arrumado, saindo no código. Então a aula de hoje fica por aqui. Caso vocês tenham dúvidas, procure no horário de atendimento e eu vou estar esclarecendo as dúvidas de vocês conforme elas surgirem. Até mais!